Reabertura dos trabalhos no Supremo, reabertura dos trabalhos de Mônica Bergamo, que está de volta com a gente. Fez falta, viu, Mônica? Bom dia. Bom dia! E Bem-vinda de parabéns! Soube que volta. tem bolinho hoje para nós. Obrigada. Tava com saudade, viu, Mônica? Eu Vamos lá também. falar da sua reabertura dos trabalhos e desse negócio chamado Supremo, assim, também, que é uma segunda coisa, né, no nosso tema aqui. Mas, falando sério, né, a gente teve aqueles atos criminosos do dia 8, então tem uma expectativa grande para a volta no Supremo e para o discurso de abertura da ministra Rosa Weber, deve ser ali pertinho das 9h30, 10 horas da manhã, né, Mônica? Exatamente, Sheila, Carla, bom dia a todos. A reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, né, Sheila, elas sempre são, habitualmente, cerimônias mornas, sem maior relevância, praticamente uma solenidade de rotina. Chega lá do trabalho, quem está ocupando a presidência faz alguma fala, né, dependendo do momento político, a fala é mais forte ou não, mas sempre uma coisa muito dentro da rotina, né? Que contava ali com a presença dos 11 magistrados, em geral de alguns poucos convidados. Agora, dessa vez vai ser diferente, né? O presidente da República vai à reabertura da corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, embora ele esteja envolvido em uma eleição interna acirrada, né, para permanecer no cargo, na presidência do Senado, ele vai à reabertura do Supremo. Dezenas de entidades da sociedade civil, de empresários a trabalhadores, mas especialmente do próprio judiciário, vão à cerimônia, né? A ministra Rosa Weber convidou todos os veículos, praticamente todos os veículos de imprensa, para terem ali um lugar nessa cerimônia, um jornalista de cada veículo para ir nessa cerimônia, ou seja, vai ser uma cerimônia de desagravo ao Supremo, que foi alvo dos ataques golpistas de 8 de janeiro, que teve seu plenário depredado, diversos gabinetes e salas também destruídos. Então, Lula vai discursar, além da ministra Rosa Weber, que deve discursar fazendo uma defesa, obviamente, do Supremo. Lula vai discursar, o Pacheco vai discursar, a OAB vai ler um manifesto a favor da corte, um manifesto que diz, entre outras coisas, que não há liberdades no Brasil para cometer crimes, né? Que não dá para você usar a bandeira da liberdade de expressão, para tentar destruir a própria liberdade, que não é possível tolerar atos que atentem contra a democracia, né, e a própria liberdade. E que, para a democracia, é essencial a defesa do Supremo e de suas competências legais. Tudo isso em um momento, Sheila, em que o Senado passa, um momento não, um dia, né, exato, em que o Senado passa por uma eleição, em que grupos de senadores bolsonaristas avançam e ameaçam a preferência do Rodrigo Pacheco para vencer essa eleição. Ele segue até agora sendo preferido, mas a eleição se transformou não em um passeio, né, como se imaginava, mas em algo, uma disputa dura, né? E justamente avança o grupo de senadores considerados radicais, que defendem mudanças no funcionamento do Supremo, que defendem mandatos para os ministros, que defendem impeachment dos ministros. Então, a eleição no Senado é um ponto de tensão também para o Supremo Tribunal Federal, justamente por essa constante ameaça que existiu no governo passado para o equilíbrio entre os poderes, para o funcionamento harmonioso entre os poderes. Então, se no governo Bolsonaro os ataques partiam do próprio presidente da República, agora, dependendo do resultado aí da eleição no Senado, há um temor de que essas investidas partam do parlamento. Então, ontem eu conversei com uma pessoa do Supremo que me passou exatamente esse clima de preocupação com uma possível reviravolta que aumente a intranquilidade ali do funcionamento do tribunal, ou seja, em vez de discutir de novo questões essencialmente jurídicas, que o Supremo se veja obrigado a se defender o tempo todo de investidas contra o seu papel, contra, como diz a OAB, as suas competências constitucionais. E a cerimônia de hoje, então, vai ter esse peso todo justamente para dar de novo relevância, né, para jogar luz a esse papel do Supremo, para mostrar que o Supremo tem apoio no judiciário do país todo e na sociedade civil para seguir funcionando como sempre funcionou, Sheila. Uhum. E nessa votação aí no Congresso, Mônica, a gente já tem falado nos últimos dias todos, Barbada, né? Tá praticamente definido, vai ser Arthur Lira mesmo no caso da Câmara, no caso do Senado, como você falou,
a situação já é um pouco mais tensa, um pouco mais indefinida em relação a Rodrigo Pacheco. O que você conseguiu apurar nesse sentido? Até porque falávamos mais cedo, a votação é secreta. A gente não vai ter muito como descobrir, não, mas a gente conta com você quem seriam os traidores nessa votação, Mônica. Vamos ver, vamos esperar o resultado da votação traidora, a gente sabe depois, né? Agora o governo, são tão poucos senadores que o governo tem condições, inclusive, de mapear, né, quem traiu e quem não traiu. O governo tem muita força, né? Então o Rodrigo Pacheco segue sendo o preferido, mas de fato há aí essa ameaça de traições, essa aposta do Rogério Marinho de que possa haver traições para que o Senado se transforme ali num polo forte de oposição ao governo. Seria uma notícia péssima, né, para o Lula ter o Senado contra ele logo no seu primeiro ano de mandato. Mas, assim, o governo tem o mapa, vamos ver o que por enquanto não tem traição, tem um ou outro, né, que vão em duas cerimônias, né? Vão em jantar de apoio a um, vão em jantar de apoio ao outro, não sabe, nunca se sabe quem que eles estão espionando, mas eu acho que as posições, as que já estão abertas, mostram que a eleição não vai ser aquele passeio que se imaginava, né? Também o número de votos que o Rodrigo Pacheco vai ter nessa eleição, se é que ele será o vencedor, conta, né? Quer dizer, uma vitória consagradora ou uma vitória apertada. Muda todo o quadro, né, Sheila? Uhum, sem dúvida. Bem, você se lembra quando o André Mendonça foi aprovado pelo Senado para ser ministro do Supremo, que foi possível mapear que ele teve alguns votos, inclusive do PT, apesar de o PT publicamente fazer uma posição muito acirrada, né? Então a gente nunca conseguiu provar quem votou a favor dele no PT, mas seguramente teve votos do PT, senão não teria o número de votos que ele teve. Então sempre é possível fazer esse mapa.